Você não chegou aqui por acaso. Algo dentro de você sentiu que precisava parar, respirar e ouvir. E eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer palavra de oração. O que está pesando no seu coração hoje tem nome, tem origem e tem solução. Você tem carregado um peso que não é seu. Tem sentido uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, mas você não consegue identificar o que. As coisas que deveriam fluir estão travadas. Relacionamentos que deveriam ser simples estão cheios de tensão. Conquistas que deveriam vir estão demorando mais do que o esperado. E então surgem as dúvidas. Será que é coincidência? Será que é falta de fé? Será que existe algo agindo contra mim? Eu te digo com toda a autoridade da palavra de Deus. Você não está imaginando. A Bíblia é clara em Efésios 6, versículo 12, que diz que não lutamos contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma guerra real acontecendo ao seu redor. E você foi direcionado até aqui porque o Senhor quer te armar para essa batalha. A inveja é uma das armas mais silenciosas do inimigo. Ela não vem gritando, ela vem sorrindo. Vem de pessoas próximas, de olhares disfarçados, de palavras ditas nas costas, de energias enviadas no escuro. A fofoca é uma faca que sangra por dentro, que destrói reputações, que levanta paredes entre você e as suas bênçãos. E a feitiçaria, muitos nem acreditam que ela existe até sentirem na pele o peso inexplicável que ela deixa. Mas eu vim te dizer que o salmo que vamos declarar juntos agora tem poder sobrenatural para cortar essas raízes. O rei Davi conhecia a perseguição, conhecia a traição, conhecia a sensação de ser rodeado por inimigos que sorriam de dia e tramavam de noite. E foi exatamente nessa dor que ele clamou ao Senhor e Deus respondeu. O mesmo Deus que respondeu a Davi está aqui agora, ouvindo o seu clamor. Ele vê cada lágrima que você segurou. Ele conhece cada noite mal dormida. Ele sabe o nome de cada pessoa que enviou algo contra você, mesmo sem você saber. Então, antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa. Coloque a sua mão no peito. Sinta o seu coração batendo. Esse coração é prova de que Deus ainda tem planos para a sua vida. Se você está aqui, ainda há tempo. Ainda há restauração. Ainda há vitória no seu nome. Me conta aqui nos comentários. De qual estado você está ouvindo essa oração? Escreve aí, porque quero que a sua cidade seja coberta por essa intercessão também. Agora, vamos entrar juntos na presença de Deus, porque o que o inimigo preparou contra você vai ser desfeito hoje. Eu preciso te contar algo que talvez ninguém tenha te dito, com essa clareza. O que você está passando agora não é apenas uma fase difícil, não é só estresse, não é só cansaço, não é só a vida sendo dura com você. Existe uma mão espiritual agindo contra o seu progresso. E o Espírito Santo me leva a declarar sobre a sua vida nesse momento. Você está em uma batalha espiritual que começou muito antes de você perceber. O Salmo 35 diz assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo e o broquel e levanta-te em meu socorro. Brandir a lança e o dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Essa é a oração de alguém que foi traído, de alguém que sentiu a pontada da injustiça, de alguém que viu pessoas que ele ajudou se voltarem contra ele. E se esse versículo tocou algo dentro de você, é porque essa é a sua oração hoje também. Eu preciso te alertar sobre algo. A inveja não precisa de um ritual para funcionar. Ela funciona através de palavras, de pensamentos enviados com ódio, de olhares carregados de amargura. Quando alguém fala mal de você, quando alguém deseja o seu fracasso em voz alta, quando alguém reza contra a sua prosperidade, essas palavras entram no campo espiritual e criam obstáculos reais na sua vida. Mas a boa notícia é que o Senhor é mais poderoso do que qualquer palavra enviada contra você. Isaías 54, versículo 17 declara: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor.
Essa é a sua herança. Você não precisa ter medo. Você não precisa se encolher. Você não precisa fugir. Você precisa se posicionar. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui agora. Eu quero te fazer uma pergunta que você precisa responder com honestidade no seu coração. Você tem sentido um cansaço que vai além do físico? Uma tristeza sem explicação? Uma sensação de que as portas fecham justamente quando você está prestes a entrar? Isso tem nome espiritual. E esse nome está sendo desfeito agora pela autoridade da palavra de Deus que está sendo declarada sobre a sua vida nesse momento. Algumas batalhas não caem em um único dia. Por isso eu preparei uma continuação silenciosa, feita para ser realizada por 21 dias, para quem está cansado de apenas resistir e precisa ver resposta. O link está no comentário fixado. Não é para curiosos. É para quem sabe que essa luta não é pequena, para quem está disposto a se posicionar com constância e intenção espiritual. Deixa seu nome aqui nos comentários para entrar na corrente de oração. Cada nome escrito aqui vai ser levado à presença de Deus nessa intercessão. Senhor meu Deus, eu me aproximo da Tua presença agora com o coração aberto, com as mãos levantadas em rendição e em fé. Eu venho em nome de cada pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento, cada alma que chegou até aqui carregando um peso que não é seu, cada coração que está cansado de lutar contra o invisível. Tu conheces o nome de cada um, Senhor. Tu conheces a história, o choro guardado, a oração repetida que ainda não viu resposta. E eu clamo agora que Tu agias, Deus. Pai, a Tua palavra em Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu declaro que essa pessoa que está me ouvindo agora entra no esconderijo do Altíssimo, que ela se posiciona sob a sombra da Tua presença, onde nenhuma arma formada tem alcance, onde nenhuma palavra de maldição tem poder, onde nenhuma feitiçaria tem efeito. Tu és o Deus que protege os Teus filhos como o pai protege os seus filhotes. Senhor, eu intercedo agora por cada relacionamento que foi contaminado por fofoca, por cada amizade que foi destruída por palavras enviadas no escuro, por cada lar que entrou em desordem por causa de línguas perversas que falaram mentiras e plantaram discórdia. Eu oro por restauração, Pai. Eu oro por que Tu faças o que apenas Tu podes fazer, que Tu reveles o que precisa ser revelado, que Tu cures o que foi ferido, que Tu restores o que foi roubado. A Tua palavra em Jeremias 30, versículo 17 diz que Tu restauras a saúde e curas as feridas. E eu tomo essa promessa agora para cada área da vida dessa pessoa. Saúde restaurada, finanças restauradas, família restaurada, paz restaurada, nome restaurado. O que o inimigo usou como arma para destruir, Tu usas como testemunho para edificar. O que deveria ser o fim, se torna o começo de algo maior. Eu oro, Senhor, por aquela situação específica que essa pessoa está vivendo e que ela ainda não contou para ninguém. Aquela coisa que ela carrega sozinha porque tem vergonha de falar, porque tem medo de não ser entendida, porque aprendeu a engolir a dor em silêncio. Tu vês, Pai, Tu enxergas o que está escondido no coração, e a Tua mão não é curta para salvar, como diz Isaías 59, versículo 1. Tu podes alcançar exatamente onde ela está. Derrama sobre essa vida, Senhor, o óleo da Tua cura. Coloca os Teus anjos em guarda ao redor dela agora, que nenhum mensageiro das trevas consiga se aproximar, que nenhuma intenção maligna enviada contra ela consiga pousar, que o fogo da Tua presença crie uma barreira sobrenatural ao redor dela, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus sonhos. Em nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome, eu clamo por proteção total, completa e permanente sobre essa vida preciosa que está diante de Ti agora. Eu falo agora com autoridade sobre a sua vida, não com autoridade minha, mas com a autoridade daquele que disse em Lucas 10, versículo 19, Eis que vos dou o poder de pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos prejudicará. Com essa autoridade eu declaro, toda maldição enviada contra você está quebrada agora. Toda palavra de ódio falada sobre o seu nome está anulada agora.
todo o ritual feito nas trevas contra a sua prosperidade está desfeito agora. A feitiçaria não tem poder sobre quem está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Eu declaro que você está coberto. Cada parte de você, sua mente, seu corpo, sua emoção, seu espírito, sua família, seu lar, seu trabalho, seus sonhos, tudo está sob a cobertura do sangue precioso do Cordeiro. O que foi enviado contra você não tem mais autorização para pousar. O que foi preparado para te derrubar está sendo lançado por terra agora. Eu declaro que toda corrente de repetição que estava amarrada na sua vida está sendo quebrada. Aquele padrão de fracasso que se repetia toda vez que você estava perto de uma conquista, quebrado. Aquela sensação de nunca ser suficiente que perseguia sua mente, quebrada. Aquele ciclo de relacionamentos que sempre terminavam da mesma forma dolorosa, quebrado. O Senhor está fazendo algo novo na sua vida e, como diz Isaías 43, versículo 19, Ele está abrindo caminho no deserto e rios no ermo. Você foi alvo de inveja porque carrega algo valioso. O inimigo não perde tempo atacando o que não tem valor. O fato de você ter sido alvo é confirmação de que você carrega uma unção, uma chamada, um propósito que as forças das trevas querem impedir. Mas eu declaro que o que elas tentaram sufocar vai explodir em bênção. O que tentaram esconder vai ser revelado. O que tentaram destruir vai ser restaurado com juros. Cada olhar de inveja que foi lançado sobre você seja neutralizado pelo amor de Deus. Cada palavra de fofoca que foi dita sobre seu nome seja consumida pelo fogo do Espírito Santo. Cada oração feita para o seu mal seja convertida em bênção sobre sua vida. Isso não é revide, isso é reversão. É o poder de Deus transformando o que foi enviado para destruir em combustível para a sua ascensão. Escreva aqui nos comentários a palavra livre, se você está recebendo essa declaração agora. Quero que você confirme com sua boca o que Deus está fazendo no Espírito. Porque a Bíblia diz, em Romanos 10, versículo 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A sua declaração tem poder. A sua voz tem peso no campo espiritual. Então fale, eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou protegido. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Eu quero te ajudar a entender o que está acontecendo na sua vida com clareza espiritual. Porque uma das estratégias do inimigo é manter você confuso. Quando você não entende o que está acontecendo, você não sabe contra o que lutar. Você fica atacando as pessoas erradas, tomando as decisões erradas, culpando a si mesmo por situações que foram criadas por forças que estão além do que os olhos podem ver. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e Ele quer te dar discernimento agora. A palavra em Efésios 6, versículo 12, deixa muito claro: não temos que lutar contra a carne e o sangue. Isso significa que as pessoas que foram usadas como instrumento contra você não são necessariamente seus verdadeiros inimigos. Existe uma força por trás delas, usando a ferida delas, a insegurança delas, a amargura delas para te atingir. E quando você entende isso, você pode parar de odiar as pessoas e começar a lutar contra o espírito que está operando por trás delas. Você provavelmente sentiu nos últimos tempos uma pressão inexplicável, como se algo estivesse impedindo o seu avanço. Conversas que não evoluem, oportunidades que aparecem e somem, sonhos que você mal consegue lembrar ao acordar, medos que não fazem sentido racional, mas são intensos demais para ignorar. Isso tem uma causa espiritual, e a causa está sendo endereçada agora por essa intercessão que estamos fazendo juntos. Romanos 8, versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta retórica com uma resposta óbvia. Ninguém pode prevalecer. Mas para que essa verdade funcione na sua vida, você precisa se posicionar. Posicionamento espiritual não é passividade. É oração intencional. É declaração constante. É escolher todos os dias estar do lado de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. O discernimento que o Senhor quer te dar agora é sobre quem deve estar perto de você nessa temporada.
Nem todo mundo que sorri para você quer o seu bem, nem toda proximidade é de Deus. Às vezes, o Senhor permite um afastamento não para te punir, mas para te proteger, para que você não continue servindo sua energia, seu tempo, seu coração para quem foi enviado para te esvaziar. Eu quero te perguntar com cuidado. Tem alguém na sua vida que te deixa esgotado depois de cada encontro? Que você sente uma energia pesada depois de conversar? Preste atenção nisso. Não é paranoia, é discernimento. E o Senhor está te dando olhos para ver o que antes você não via. Porque sua palavra em Provérbios 4, versículo 23, diz para guardarmos o nosso coração mais do que tudo o que se guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor Jesus, eu clamo agora pela blindagem permanente sobre essa vida. Não é uma proteção temporária, não é só para hoje, não é só para essa semana. Eu peço ao Pai que construa ao redor dessa pessoa uma muralha de fogo, como a que tu prometeste em Zacarias 2, versículo 5, onde o Senhor disse: Eu serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Que essa pessoa seja cercada pelo fogo da tua presença, de maneira que nenhuma força das trevas consiga se aproximar. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao redor dessa vida agora. O Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu invoco essa promessa sobre você agora, que os guerreiros celestiais, os mensageiros de Deus, estejam posicionados ao redor de você, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, de tudo que lhe pertence, que cada portal espiritual que foi aberto pelo pecado, pela feitiçaria, pela inveja, seja fechado permanentemente. Pai, eu oro pela família dessa pessoa, pelos filhos, pelo cônjuge, pelos pais, pelos irmãos, por cada membro que foi atingido indiretamente pelos ataques enviados contra ela. Restaura os laços que foram rompidos, cura as palavras que feriram, recompõe o que foi destruído pela língua da discórdia e pela mão da traição. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes de cada membro dessa família, como promete Filipenses 4, versículo 7. Eu declaro sobre o lar dessa pessoa: nenhum espírito de divisão habitará aqui, nenhum espírito de confusão operará entre essas paredes, nenhum mensageiro de destruição encontrará morada nessa casa. Que o sangue de Jesus seja aplicado sobre a porta, sobre cada cômodo, sobre cada relacionamento que acontece dentro desse lar. Que a unção que destrói o jugo seja derramada sobre cada ambiente, sobre cada conversa, sobre cada decisão tomada nessa casa. Sobre as finanças dessa pessoa, eu declaro abertura de janelas do céu. Malaquias 3, versículo 10, é a promessa do Senhor. Eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. O que estava travado começa a fluir. O que estava bloqueado começa a se mover. O que estava retido começa a chegar. Que cada semente plantada em fé comece a dar frutos nessa temporada. Que o inimigo não consiga mais segurar o que Deus decretou que é seu por direito. Sobre a saúde, eu declaro cura. Sobre a mente, eu declaro paz. Sobre as emoções, eu declaro equilíbrio. Sobre o sono, eu declaro descanso. Que essa pessoa consiga fechar os olhos à noite sem o peso do medo, sem pesadelos, sem a sensação de que algo está errado. Que o Senhor seja a sua paz, como foi a paz de Davi quando ele escreveu: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Chegamos ao momento mais poderoso dessa oração. Ao momento em que o Senhor não apenas protege, mas reverte. Não apenas defende, mas conquista. Não apenas cura, mas restaura com abundância. A palavra de Deus em Jó 42, versículo 10, diz que o Senhor restaurou a Jobe o dobro de tudo o que tinha. Isso significa que o período de perda, de dor, de ataque, foi seguido por uma restauração tão grande que apagou a memória do sofrimento. Isso é o que o Senhor está preparando para você. Eu declaro reversão total sobre a sua vida. Tudo que foi roubado, devolvido. Tudo que foi destruído, reconstruído. Tudo que foi corrompido, purificado. Tudo que foi enviado para te afundar,
vai ser o que vai te elevar. Cada ataque de inveja vai se converter em reconhecimento. Cada fofoca vai se transformar em testemunho. Cada ritual feito contra você vai retornar vazio, porque o Senhor formou ao redor de você uma fortaleza que nenhuma arma pode penetrar. Deuteronômio 28, versículo 7, diz que os inimigos que se levantarem contra você serão derrotados diante de você. Virão contra você por um caminho e fugirão diante de você por 7 caminhos. Isso é soberano. Isso é decreto de Deus sobre a sua vida. O que estava vindo para te destruir vai virar e fugir. A força que estava sendo usada contra você vai se voltar contra quem a enviou, não porque pedimos isso, mas porque a justiça de Deus opera de maneira perfeita. Jeremias 29, versículo 11. É uma das promessas mais bonitas da Bíblia. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus pensa em você, não com julgamento, não com abandono, não com indiferença. Ele pensa em você com planos de paz, com intenção de futuro, com propósito de esperança. Essa palavra não é para quem nunca sofreu. Essa palavra é exatamente para quem sofreu muito e precisa saber que há um plano além da dor. Eu falo sobre o seu futuro agora. Ele é bom, ele é fértil, ele está cheio de possibilidades que o inimigo não conseguiu destruir porque Deus as guardou em lugar seguro, esperando o momento certo de te entregar. Você vai ver portas se abrindo que você já tinha desistido de esperar. Você vai ver pessoas chegando na sua vida com intenções puras, mandadas por Deus para te ajudar a cumprir o que foi destinado para você antes da fundação do mundo. Pai, eu agradeço. Eu agradeço pela vida dessa pessoa. Eu agradeço pela fé que ela teve de chegar até aqui mesmo cansada, mesmo duvidando, mesmo com o peso de tudo que está carregando. Esse é o sinal de que a chama não apagou. Que o fogo do Espírito Santo continue queimando dentro dela agora, consumindo tudo que não é de ti, purificando tudo que precisa ser purificado e iluminando o caminho que está à sua frente. Que ela saia daqui diferente. Que ela saia renovada, fortalecida, blindada e cheia da certeza de que tu és Senhor sobre tudo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e voltará, eu decreto e declaro tudo isso sobre você, amado e amada de Deus. Amém. Que Deus te abençoe de forma sobrenatural por ter chegado até aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui, na presença de Deus, declarando a sua palavra sobre a sua vida. Isso não é pequeno. Isso é posicionamento, e o Senhor honra quem o honra, como diz 1 Samuel 2, versículo 30. Eu quero te dizer uma coisa com todo o amor e cuidado. O que você sentiu durante essa oração, aquele aperto no peito, aquela lágrima que veio sem aviso, aquela paz que desceu de repente, não foi coincidência. Foi o Espírito Santo confirmando que essa palavra era para você. Era específica para a sua situação, para a sua dor, para a sua batalha. Deus te vê, Deus te ouve e Deus está agindo. Eu quero te pedir algo com carinho. Se essa oração tocou a sua vida, compartilha com alguém que você sabe que está passando por uma batalha espiritual. Às vezes, a maior bênção que podemos oferecer a alguém é uma palavra que vai direto ao coração. Você pode ser o instrumento que Deus usa para levar essa intercessão até alguém que precisa desesperadamente ouvir que não está sozinho. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrição agora e ativa o sino para receber todas as orações, declarações proféticas e palavras que o Senhor coloca no meu coração para compartilhar com você. Esse canal existe para te fortalecer, para te armar espiritualmente, para que você nunca entre em uma batalha desarmado. Você merece ter acesso a essas ferramentas espirituais todo dia. E para quem sabe que essa luta não termina em um único vídeo, que a batalha espiritual que você está vivendo precisa de constância, de direção e de oração intencional por dias seguidos, o material de 21 dias que preparei está disponível com o link no comentário fixado. São 21 dias de oração estruturada,
declarações diárias e direcionamento espiritual para quem está cansado de apenas resistir e quer ver resultado. Não é para curiosos, é para guerreiros. Agora olha para a tela. A próxima oração já está esperando por você. O Senhor tem mais uma palavra, mais uma declaração, mais uma unção para derramar sobre a sua vida. Não para ainda. Continue, porque quem persevera até o fim, esse será salvo. E a sua vitória está mais perto do que você imagina. Que o Senhor te cubra com a sua graça, te proteja com o seu amor e te conduza com a sua sabedoria em cada passo que você der a partir de agora. Obrigado por estar aqui. Até a próxima oração.